Hoje já existe, vamos dizer, pesquisas que comprovem que um sistema agroflorestal, um sistema diversificado, produz 4, 5, 10 vezes mais comida que uma lavoura de soja, né? Isso não tem como contestar, isso é uma coisa que está certificada, carimbada. Só que porque como a gente não tem visibilidade, isso não aparece. Eu me chamo Michele Sturbelis Schiavon, sou natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, né, lá no sul do estado. Sou filho de camponês e camponesa. Me formei como técnico agrícola em Canguçu, depois fiz engenharia agrícola aqui em Santa Cruz do Sul e hoje sou mestre em agroecologia e produção orgânica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde sempre, né, participei de movimento social e especialmente no MPA, né, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. E atualmente sou diretor de uma das cooperativas ligadas ao Movimento dos Pequenos Agricultores, que é a Coperfumos, né, Cooperativa Mista dos Sumicultores do Brasil, que tem sede aqui nesse espaço onde a gente está, né, que é um espaço de formação, de produção, né, de divulgação de conhecimento, troca de experiências, né, que foi cedido pelo município de Santa Cruz do Sul em 2007 e desde lá para cá a gente desenvolve atividades principalmente voltadas à transição e à produção de alimentos de base agroecológica, além de industrialização e outros temas, né. Tudo é feito com técnicas de bioconstrução, então os telhados são telhados verdes, né, que são chamados, então é terra em cima, é confortado termicamente. Aqui a gente está numa reforma, mas se vocês verem essas paredes aqui, elas são de terra, que vocês vão ver que a gente está no processo de reformando, melhorando os espaços. Ó, se vocês verem é terra, né? Então aqui é terra, as paredes são de terra, aqui dos escritórios, né? E vamos imaginar assim, parou de ser habitável, isso aqui não se torna um lixo, né? Um entulho. Isso aqui é terra. Levou para ali, pode continuar plantando em cima. Então nem isso, essas habitações vão causar impacto ao meio ambiente, né? O MPA, a partir de 2004, 2002 ainda, né, dentro do seu processo de territorialização, né, resolveu se organizar aqui nessa região, muito em função desse processo, né, da cadeia produtiva do tabaco, né. E sempre foi bandeira de luta, né, que as propriedades, que as famílias, que os agricultores pudessem ter a maior autossuficiência possível, né, desde a sua produção para alimentos como, né, para a sua geração de renda, né. Então a grande maioria das famílias naquela época, em 2000, elas basicamente só produziam tabaco, né. E dentro desse processo o MPA veio para a região e com o intuito de organizar alguns processos produtivos, né? E que se criou na época, né, a Coperfumos, né, que é uma cooperativa de produção, né, e industrialização. E se a gente pegar o seu estatuto social lá na sua criação, o principal foco foi buscar alternativas de renda diversificada para as propriedades, né? Hoje a gente já vê frutos interessantes, né? A gente não foi o único ator social dessa região que travou essa luta e esse processo de organização que as propriedades deveriam ser diversificadas, né? Mas hoje a grande maioria das propriedades da região não tem única e exclusivamente o tabaco, tem outras formas, né, de renda, mas as que não têm forma de renda voltaram, né, a produzir a sua base alimentar. Isso aqui são tomates agroecológicos, tá? Esses 3 carreiros aqui, 4 carreiros, são de variedades diferentes, tá? Esse aqui, se tu ver aqui, ele é amarelo. Ó, ele tá maduro, tá? Esse aqui assim é um tomate crioulo chamado cereja amarelo, tá? Esse aqui é um outro miudinho, tipo grape, que se chama, mas não é grape, é um vermelho, assim, ó. E esse aqui é outra variedade, ó. Esse aqui assim é o que a gente chama crioulo alongado. Então olha só, olha a carga de tomate que tem, né? Se vocês olhar, tem essas doencinhas aqui, as folhinhas estão amarelinhas e tal, mas ela não está causando impacto na produção. Então
Se fosse um cultivo convencional, de um agricultor que ficasse agoniado, fosse convencional, o que ele ia estar fazendo? Ele ia estar botando inseticida, fungicida, né, para não ter isso aqui, porque não pode ter. Não é que não pode ter. Pode ter, tem que saber conviver com essa doença, né? E o que a gente utiliza aqui para conviver com ela? Produtos biológicos, né? Balvéria, leite, e principal, solo equilibrado. Se eu tiver um solo equilibrado, eu vou ter uma planta equilibrada. É que nem a gente, se a gente se alimentar com alimentação adequada e equilibrada, a chance da gente não ter doença ou a gente não ter uma série de coisas, né? Se fosse um espaço, né, de um agricultor convencional, ele ia ter só alface, só não sei o que. Esse processo de diversificação, ele é uma planta ajuda a outra, uma planta repele a outra, né? Se vocês olharem o detalhe, ó, do canteiro, ó, tem rúcula no meio e do lado tem uma cultura maior. Então eu vou tirar a rúcula, a partir do momento que eu tiro a rúcula eu vou ficar com a outra cultura. Então o aproveitamento do espaço também é importante. Ali, né? Tem as bananeirinhas, que também é para imitar um sistema florestal, né? A gente está botando algumas árvores no meio, para aqui como dar geada, mas a gente tiver uma árvore mais alta em cima, a geada vai ser amenizada e não vai matar as bananeiras, né? Esse tipo de coisa que a gente precisa observar também, conhecer. Eu me lembro de uma passagem muito assim marcante no período que a gente está aqui, que foi uma atividade que a gente fazia em Veracruz, onde a gente distribuiu sementes crioulas, né? Distribuiu semente de feijão. E a gente entregou lá e o agricultor, entregamos semente de feijão e assim um dos agricultores veio falar conosco perguntando como é que plantava feijão, né? Isso para nós foi um choque, porque a gente imagina que um agricultor, um camponês que vive da terra, é básico dele saber plantar a sua alimentação, né? E a gente teve que explicar tudo isso para ele e depois, num certo período, ele veio nos dizer que, bom, ele conseguiu plantar o feijão, produziu e está consumindo do seu próprio feijão.